Dois grandes diretores do cinema brasileiro, cada um à sua forma, ao seu estilo, mas que em determinada época entraram em conflito, justamente durante o auge do cinema novo. Hollywood big shot's gonna give you what you want. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. Frankly, my dear, I don't give a damn. Eu falo aqui de Glauber Rocha e de Anselmo Duarte, duas figuras muito importantes do nosso cinema brasileiro que se encontraram, que até mantiveram durante algum tempo uma relação amigável, uma relação de amizade. E eu penso que nessa história o que mais contribuiu para um embate, como eu proponho aqui no título, foi justamente uma diferença de olhar ao cinema, uma diferença de fazer cinema. Cada um tinha a sua forma específica. Glauber não aceitava a forma de Anselmo Duarte, não via naquela forma um futuro para o cinema brasileiro, não via na sua forma mais próxima, digamos, do cinema narrativo clássico americano, que era praticado, por exemplo, nos estúdios da Vera Cruz, em São Paulo, nos anos 50, ou mesmo antes, a gente pensar nas chanchadas, das quais o Anselmo também, né, tem ali seu débito, com as quais ele tem o seu débito. Houve aí um embate entre esses dois gigantes do cinema brasileiro e um embate por causa da forma cinematográfica, pela maneira como cada um fazia o seu cinema. E aqui nesse vídeo eu vou tentar explicar o que aconteceu e o que levou realmente a esse embate e depois até a uma rusga, eu acredito que até um pouco pessoal, principalmente por parte do Anselmo Duarte, que nunca perdoou não só o Glauber, mas também a turma do cinema novo, se sentiu excluído do cinema novo por causa dessas diferenças. E depois do Pagador de Promessas, que é o principal filme do Anselmo, a gente sabe que a carreira dele não foi mais como antes. Apesar de ter feito grandes filmes, esses filmes nunca encontraram êxito, nunca tiveram o reconhecimento que deveriam ter, até porque são ótimos filmes. No final dos anos 50, o Glauber fez o seu primeiro filme, o curta-metragem O Pátio, um curta muito experimental e que, de certa forma, já anunciava a radicalidade com a qual o Glauber trataria o cinema, a maneira como ele encara o cinema. O Glauber depois teve o seu primeiro longa-metragem no início dos anos 60, o Barra Vento, que é um filme revelação, um filme muito importante e que também, de novo, já mostrava os talentos desse jovem diretor baiano. O Glauber, no início dos anos 60, ele esteve nas filmagens do filme O Pagador de Promessas, por sua vez, do Anselmo Duarte. E o Glauber, em uma crítica que escreveu no livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, esse aqui, ó, essa edição aqui é da Kozak Naif, foi a última que saiu no Brasil, se eu não estou enganado. E nesse livro, nessa crítica, o Glauber ele deixa muito claro que ele não é muito fã, que ele não gostou muito do Pagador de Promessas. Ele faz uma série de apontamentos sobre os problemas que para ele existem no Pagador de Promessas. O Glauber rompia com esse cinema anterior, com esse cinema, entre aspas, de qualidade. O Glauber não pactuava com esse cinema industrial que estava sendo implantado em São Paulo por meio da Vera Cruz, um cinema que espelhava os ideais hollywoodianos, a maneira de se fazer cinema a partir de um reflexo das potências cinematográficas como Estados Unidos e Inglaterra. E a gente sabe que, por exemplo, o Glauber ele foi um crítico do filme do Lima Barreto, O Cangaceiro, que foi um dos grandes, provavelmente o grande sucesso de público do estúdio Vera Cruz, antes do estúdio declinar. O Glauber, portanto, tinha problemas com esse cinema de gênero, esse cinema marcado pela forma um pouco mais conservadora, pela narrativa clássica conservadora. E quando vem o Anselmo, que era galã desse cinema, o Glauber vai fazer alguns apontamentos contra o cinema do Anselmo, especificamente O Pagador de Promessas. E eu quero justamente ler alguns trechos para vocês do Revisão Crítica, quando ele fala do Pagador de Promessas, que é logo no final do livro. Vou trazer para vocês aqui entenderem um pouco dos apontamentos que faz o Glauber Rocha. A direção de Anselmo todos acharam simples, direta e boa.
evidenciada na máscara de Léo Vilar, o Leonardo Vilar, que é o ator que faz o Zé do Burro no Pagador de Promessas. Depois ele vem. Mas como autor, Anselmo também permaneceu na periferia. O Pagador de Promessas excita o tempo todo, não provoca a menor reflexão. O homem humilde e simples é contaminado pelo misticismo de Zé do Burro, e como ele, quer destruir aquele padre para entrar na igreja. E mesmo que a entrada da igreja fosse simbólica, o símbolo da igreja é maior em si mesmo. A exaltação é puramente sensual. Eis porque classifico O Pagador de Promessas como filme baiano. É o resultado típico de um espírito retórico, que encontra no poeta condoreiro dos escravos seu príncipe legítimo. Esse é um dos pontos que o Glauber coloca aqui. Em um ponto seguinte, o Glauber faz uma provocação. Ele diz que a melhor coisa que o Anselmo fez até aquele momento, e que ele mais gosta, é o filme anterior do Anselmo, O Absolutamente Certo. E tem uma grande dose de ironia aí, porque o Absolutamente Certo, quem viu sabe, ele é um filme muito mais próximo da chanchada. É uma comédia, né, com Dercy Gonçalves, o próprio Anselmo trabalha no filme. Então tem uma agulhada do Glauber aí, né, dizendo que, Anselmo, o melhor que você fez tem a ver com a chanchada, não tem a ver com esse cinema moderno, novo, que agora está se anunciando aqui entre nós. E o que a gente percebe claramente é que o Glauber e outros diretores do cinema novo, desse período do cinema novo, não viam o Anselmo Duarte como um membro legítimo do cinema novo. O que me parece que explica o fato do Glauber exaltar aqui como provocação o Absolutamente Certo como o melhor filme do Anselmo. O que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento cinematográfico sabe que não é o melhor filme dele, né? Eu vi alguns filmes do Anselmo, uns 4 ou 5 filmes dele, e óbvio que O Pagador de Promessas ainda é o melhor filme dele. Vereda da Salvação é incrível, é muito melhor que o Absolutamente Certo também. Claro que são gêneros, estilos totalmente diferentes. Mas eu sinto uma provocação muito grande aqui nessa observação do Glauber Rocha em relação ao Absolutamente Certo e em relação ao Anselmo Duarte. Ou seja, o cinema novo, encabeçado nesse caso aqui pelo Glauber Rocha, não aceita o Anselmo como um membro de dentro. Ainda que O Pagador de Promessas tenha estourado, tenha sido lançado no momento que o cinema novo estava em plena expansão. Vamos lembrar que O Pagador de Promessas venceu a Palma de Ouro em Cannes em 62, vencendo cineastas como Michelangelo Antonioni, Pietro Germi e também o Luiz Buñuel, né? A gente não pode esquecer com o filme O Anjo Exterminador, e o Robert Bresson. Quer dizer, tinha grandes diretores na corrida. E o Anselmo trouxe a Palma de Ouro, né? Ele venceu todos esses gigantes e trouxe a Palma de Ouro, o que provocou um furor muito grande, né? E o próprio Glauber vai dizer aqui na crítica dele que o Anselmo fez esse filme para ganhar a Palma de Ouro, que ele esteve antes na Europa e que ele voltou com uma ideia fixa na cabeça, atrás de um material, de um texto, para voltar à Europa e ganhar a Palma de Ouro. Essa história, ela é parcialmente corroborada pelo próprio Anselmo, no livro do Anselmo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ele diz que, sim, ele foi para a Europa antes e que ele teve aquele sonho de ganhar, de voltar àquele festival de Cannes e de ganhar a Palma de Ouro, e quando ele voltou ele começou a procurar realmente um material para um filme que ele pudesse fazer. E ele veio encontrar a peça do Dias Gomes, que depois se tornou o filme O Pagador de Promessas. Agora eu vou passar para o lado do Anselmo Duarte. Vou contar aqui um pouco das duas versões, tá? Porque, como eu disse, tem até histórias conflitantes aí entre os dois. Enquanto o Glauber Rocha apontava os problemas que ele via no filme O Pagador de Promessas, na forma cinematográfica do Anselmo Duarte, o Anselmo vai trazer a sua versão dos fatos. E aí eu vou recorrer a um outro livro, que é esse livro aqui, ó, que é bem interessante, Adeus Cinema, Vida e Obra de Anselmo Duarte, ator e cineasta mais premiado do cinema brasileiro. O livro é assinado pelo Oséias Singh Jr., mas vale lembrar que boa parte do livro é aqui relatado em primeira pessoa, ou seja, é o próprio Anselmo, né? A impressão que dá é que o Oséias transcreveu aí as falas do Anselmo. Então tudo que eu ler aqui vai ser dito pelo próprio Anselmo Duarte. Então a gente tem aí um relato.
E é interessante notar desse livro, eu recomendo a quem quer estudar cinema brasileiro, que ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre o Glauber e um outro capítulo inteiro para falar sobre o cinema novo. E é interessante que o capítulo 9, que ele fala do Glauber Rocha, chama-se Glauber Rocha, Amizade e Ingratidão. No começo dos anos 60, vamos lembrar aqui, quando o Anselmo filmava O Pagador de Promessas, na Bahia, né, em Salvador, o Glauber Rocha estava nas filmagens. Ele foi, não sei se quantos dias ou qual o tempo que ele ficou ali naquela filmagem, mas ele esteve no local. Tá? Isso é registrado. E depois o Glauber até escreveu sobre o Anselmo Duarte na imprensa e descreveu o Anselmo Duarte como um ex-galã da Veracruz, um galã, né, um bonitão que, segundo o Glauber aqui, né, nas entrelinhas, dizendo, olha, um bonitão, um galã da Veracruz, tá querendo fazer cinema sério, né, tá querendo fazer um cinema mais engajado. Mas o fato é que o Glauber esteve nas filmagens. E olha só como o Anselmo Duarte vai descrever o Glauber Rocha. Conheci o Glauber na Bahia, 1961, durante as filmagens de O Pagador de Promessa. Rapazote, bem apessoado, apresentou-se como jornalista. Pouco saído dos 20 anos, sua simpatia e interesse pelo cinema logo me conquistaram. Ofereceu-se para colaborar com a produção e fez algumas locações. Isso é verdade. Inclusive, o Glauber teria se movimentado para conseguir ali alguns caminhões do Corpo de Bombeiros, para aquela cena da chuva, para jogar água ali, aquela sequência logo do começo, quando o Zé do Burro chega na cidade. Quem viu o filme vai se lembrar. Então, realmente, o Glauber ajudou aqui, teve uma participação nas filmagens do Pagador de Promessas. Acontece que, nessa época, o Glauber já não era ainda o cineasta conhecido que ele viria a ser, né? Vem depois, logo depois, o Barravento, e logo depois vem aí o Deus e Diabo na Terra do Sol, que é até hoje, na minha opinião, a grande obra-prima do Glauber, e que é o filme, sem dúvida nenhuma, a gente pode chamar inclusive de divisor de águas na história do cinema, que é realmente um filme muito, muito importante. E o Glauber mantém essa relação que o Anselmo Duarte vai chamar de relação de amizade. Acontece que depois, o Anselmo Duarte diz que encontrou o Glauber na Europa. Nessa época ele já tinha ganhado a Palma de Ouro. E o Glauber, quando eles se reencontraram em Paris, seria, segundo ele, uma outra pessoa. Ele diz assim, ó, houve um encontro casual em meados de 62, eis que de súbito o Glauber se revelou apático, nem sequer cumprimentou-me pela Palma de Ouro. Uma premiação inédita para o Brasil. Na rouquidão de sua voz, sentiu amargo. Sem uma introdução justificada, ele disparou. O pessoal do Rio ainda não entendeu como foi possível você vencer em Cannes, derrotar o mestre Buñuel. Em uma outra entrevista que eu li do Anselmo, ele volta a dizer isso, que o Glauber não aceitava o fato dele ter vencido o Luiz Buñuel, que concorria pelo Anjo Exterminador, que é outra obra-prima, né? E, segundo o Glauber, a turma do Cinema Novo não aceitava isso também. Esse é um ponto interessante, porque nessa outra entrevista que eu li, eu até preciso dar o crédito, tá? Que eu tô com ela aberta aqui na internet, deixa eu abrir só para dar o crédito. Essa outra entrevista, tá no site Memória Viva, tá? É uma entrevista, Ninguém Segura Esse Russo Louco, chama o nome do título aqui. Anselmo Duarte continua sendo o nosso único Palma de Ouro. É uma entrevista, não estou com a data aqui, mas foi feita em Salto, né, na cidade aqui do interior de São Paulo, onde o Anselmo nasceu e onde ele viveu aí depois da sua velhice. E o Anselmo faz inclusive uma crítica ao Buñuel nessa entrevista, né? Ele fala que o Buñuel não sabia fazer cinema, fazia um cinema ruim, mas que a turma do Cinema Novo gostava do Anselmo, ou desculpa, a turma do Cinema Novo gostava do Buñuel porque o Buñuel fazia um cinema de esquerda. E o Anselmo vai chamar o Buñuel de comunista aqui nessa entrevista. O Buñuel não era comunista de jeito nenhum. Mas enfim, essas são outras questões. Mas o fato é que houve um rompimento do Glauber com o Anselmo depois, e essa rusga, claro, ela tinha muito a ver com o fato desses cinemas, dessas propostas cinematográficas opostas que cada um tinha, né? Cada um com a sua proposta cinematográfica. O Glauber, que estava fazendo um cinema de revolução, como ele mesmo encarava, um cinema para colocar as pessoas reais na tela, um Brasil real na tela, com uma marca real.
e não uma marca que importasse um estilo, como ele acreditava que a Vera Cruz fazia, para o Glauber Rocha, o cinema do Anselmo, logicamente, não faria sentido. Né? Ainda que seja um cinema muito bom, vamos reconhecer aqui, né? Ainda que seja um cinema excelente. Sobre o Pagador de Promessas, o Anselmo vai dizer uma coisa que o Glauber disse a ele. Vejam só. O Anselmo vai dizer: posteriormente, o Glauber falou-me que eu estava sendo acusado de filmar uma realidade de esquerda com ideologia de direita, que o Zé do Burro, o personagem, né, do Pagador, saiu um camponês alienado e que eu deveria fazer um cinema politicamente engajado. A questão política estava nitidamente ligada ao cinema do Glauber e ao pensamento do Glauber, assim como ao pensamento do cinema novo. Principalmente se a gente levar em conta que o Brasil estava vivendo um momento de transformação. Aqui a gente está falando em 62, mas logo depois, em 64, no momento que o Glauber está lançando Deus e o Diabo, o Brasil vai sofrer o golpe militar. Então tem uma série de questões históricas que perpassam também por essa relação aqui. E o Glauber tinha esse sentido político. O Anselmo não. O Anselmo declara, inclusive, aqui nesse livro, que a política não o interessava. Ele não estava fazendo cinema de direita ou de esquerda, ele estava fazendo cinema pela arte, a arte pela arte. E dizer que aquela turma que falava de fazer cinema, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, na verdade não sabia fazer cinema. Uma crítica duríssima que o Anselmo faz. Né? Ele vai chamar que era um bando de garotos que achavam que bastava ter uma câmera na mão para você fazer um cinema que ele achava mal feito, mas que ele dizia que essa turma de jovens, né, dessa nova onda, desse cinema novo, eles viam na precariedade uma forma de revolução, ou, isso é a opinião dele, tá? Ou que naquela precariedade você estaria reinventando a forma de fazer cinema, o que para ele era uma bobagem. Isso para o Anselmo Duarte não fazia sentido nenhum. Ele era adepto a um cinema de qualidade. Né? O Anselmo dizia que a turma do cinema novo não entendia de fotografia, de montagem, ou seja, não sabia o fazer cinematográfico. E ele, claro, como vinha de uma experiência de ator em estúdios, na Chanchada, na Vera Cruz, ele obviamente tinha o conhecimento, dizia ele, que os diretores do cinema novo não tinham. É interessante notar, além desse livro, e eu não concordo, obviamente, com tudo que o Anselmo diz, a começar pelo fato de que eu não acho que o cinema novo seja um cinema ruim, eu não acho que o cinema novo, a proposta, seja amadora, não acho. Eu acho que o cinema novo é o ponto mais importante, inclusive, do nosso cinema brasileiro. Eu acho que é um momento de ruptura. Eu acho que nunca se fez tantos filmes importantes para a história do cinema brasileiro quanto o cinema novo. Mas aí o Anselmo vai fazer uma série de críticas, dizendo que o cinema novo ele conquistou a cabeça também dos intelectuais, dos professores das universidades, e aí que o cinema novo ele ganhou uma posição histórica que ele não merecia ter vencido, ter ganhado, porque ele acabou conquistando essa ala intelectual, essa ala das faculdades de cinema, enfim, mas essa realmente é uma questão muito... eu acho que a gente vai acabar saindo aqui da proposta do vídeo, que é falar do embate dos dois. Mas, de qualquer forma, o Anselmo não aprovava o cinema novo, como forma, como arte, assim como o Glauber não aprovava o cinema do Anselmo. E aí é o grande choque entre os dois lados. O Anselmo, depois, com o declínio da carreira dele como cineasta, ele vai acusar o cinema novo, e aí tem muito ressentimento, né? Ele vai dizer que o cinema novo é um dos culpados, né? Que a turma do cinema novo é culpada. Tem um outro episódio que eu acho marcante e importante citar aqui, relacionado a esse embate entre o Anselmo e o Glauber, que no livro, né, no Adeus Cinema, o Anselmo ele vai fazer uma acusação grave contra o Glauber Rocha. Ele vai dizer que o Glauber se baseou no Vereda da Salvação, na história do Vereda da Salvação, da peça do Jorge de Andrade, para fazer o Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo ele é lançado antes do filme Vereda da Salvação, que é dirigido justamente pelo Anselmo. Eu vou ler um trecho do livro aqui para vocês, do Adeus Cinema, em que o Anselmo diz: Glauber filmou Deus e o Diabo na Terra do Sol, inspirando-se na essência da peça do Jorge de Andrade. A trama do filme é praticamente a mesma do volume teatral: a comunidade de deserdados, o líder messiânico, o sacrifício de uma criança inocente para a purificação dos pecados, a rebeldia do protagonista, que é considerada coisa da protagonista, que é considerada coisa do diabo, e inúmeras outras personagens. O final de Deus e o Diabo é uma cópia literal do final do filme de estreia do François Truffaut, Os
aqui ele coloca o título original, Os 400 Golpes, né, Os Incompreendidos, que é o filme de estreia do Truffaut, que ele diz que a cena final do Deus e o Diabo, quando o personagem, o protagonista, corre em direção ao mar, o Glauber teria copiado dos Incompreendidos. Eu acho que são cenas diferentes, né, apenas unidas aí por essa questão puramente da ação rumo ao oceano, mas eu não vejo outra semelhança senão essa. O fato é que a gente percebe, lendo essa biografia, esse relato do Anselmo Duarte, um cara muito ressentido, né? Ele tinha vários problemas com o cinema novo. E naquela entrevista do site que eu citei para vocês, citei um pouquinho antes, o Anselmo vai dizer uma coisa que me chama muita atenção e com a qual, obviamente, eu não concordo. Ele vai dizer que foi ele que inventou o cinema novo. E não é bem verdade, né? Quem estuda cinema brasileiro, a história do cinema brasileiro, a gente sabe que o cinema novo ele estava em gestação desde 55 com o filme Rio 40 Graus, que é esse sim considerado por muitos críticos o marco inicial da chamada primeira fase do cinema novo. Depois tem o que a gente vai entender como segunda fase, eu acho que ali a partir da chamada trilogia do Sertão, né, dos Fuzis, do Vidas Secas e tal, e do Deus e o Diabo. Não acho que o Pagador de Promessas seja um filme totalmente fora desse radar do cinema novo, mas não dá para dizer exatamente que ele é um filme do cinema novo, né? Tem muitas diferenças aí. E para terminar, eu queria lembrar só uma outra questão que eu acho que é importante entender o que aconteceu em Cannes, em 62, né? Existem algumas observações em relação a isso, sobre a vitória do Pagador de Promessas. Tem alguns historiadores, críticos, eu acho que o próprio Glauber vai dizer isso também, que os europeus, quando eles votaram, escolheram o Pagador de Promessas, eles fizeram uma confusão, achando que o Pagador era um filme do cinema novo, né? O próprio Truffaut já foi acusado de ter acreditado nisso, que o Pagador representava um filme do cinema novo, um novo cinema latino-americano, e isso ganhou força para que o filme fosse premiado. Quando, na verdade, um cinema novo já vinha sendo gestado, já vinha sendo feito no país. Então, de certa forma, o júri de Cannes ele acabou premiando o Pagador, achando que era um filme do cinema novo. E isso reforçou a ideia do Anselmo Duarte, reforçou o discurso do Anselmo, dizendo que ele inventou o cinema novo. Porque em Cannes, dando o prêmio para o Pagador, seria, teoricamente, o filme brasileiro com maior projeção mundial e o filme que abriria a porta do cinema brasileiro, inclusive para os outros filmes que viriam depois, inclusive para Glauber Rocha. Então, aí eu acho que está o ponto da questão e que pode haver um desentendimento aí. Né? O Anselmo ele reivindica ser pai do cinema novo, ser o criador do cinema novo, porque de certa forma foi o filme dele que deu uma impulsão muito grande para o cinema que se fazia no Brasil naquela época. Enfim, é uma discussão imensa. Eu trouxe apenas 2 livros aqui, citei trechos dos dois, colocando de um lado o Glauber e do outro o Anselmo. E assim também eu termino aqui um ciclo de conteúdo sobre o Anselmo Duarte. Né? O Anselmo, há coisa de uma semana, foi comemorado o centenário do Anselmo Duarte. Eu publiquei 3 críticas no site, uma sobre o Pagador de Promessas, outra sobre o Vereda da Salvação e a mais recente sobre o Quelé do Pajeú, né, na verdade, que é um filme muito interessante do Anselmo e que reforça tudo isso que eu disse. É um faroeste norte-americano, né, com uma forma muito norte-americana, foi filmado no Brasil, aqui no interior de São Paulo, mas é um faroeste, apesar de ser um filme de cangaceiro, é um faroeste na sua forma, na sua essência. Vejam, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouquinho de história do cinema brasileiro. Quem quiser, procure os livros, vale muito a pena. E, claro, vejam os filmes, porque são incríveis. E vou deixar claro, viu? Tanto o Glauber quanto o Anselmo são grandes diretores, cada um à sua maneira. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.